Título 2 das diversas espécies de execução, capítulo 1, disposições gerais. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza- realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bem penhorados. Horta. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial ou instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. A prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. A prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Indicar a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. Os nomes completos do exequente, do executados e seus números de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas. Os bens suscetíveis de penhora sempre que possível. O demonstrativo de débito deverá conter o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizado, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, as especificação de desconto obrigatório realizado. Incumbe ainda o exequente requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Requerer a intimação do titular do usufruto, do uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação. Requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação a qual haja promessa de compra e venda registrada. Requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito adquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, anfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, quando o penhor recair sobre o imóvel submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse ou concessão. Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do anfiteuta ou do concessionário. Requerer a intimação da sociedade, no caso de penhora, de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Proceder à verbação em registro no ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. Requerer a intimação do titular de construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre direito real de laje. Requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção base. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção a realizar a prestação dentro de 10 dias, se o outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Devolver-se ao credor a opção, se o devedor não exercer no prazo determinado. A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la.
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizado em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, o executado não for regularmente citado, for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. A alienação do bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. A alienação de bem, objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada, será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado. A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado. A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituído a enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em relação à enfiteuta ou ao concessionário não intimado. A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao proprietário do respectivo imóvel não intimado. A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação será ineficaz em relação ao titular destes direitos reais não intimado. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo menos gravoso para o executado. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios para eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Capítulo 2 da execução para entrega de coisa. Seção 1 da entrega de coisa certa. O devedor da obrigação de entrega de coisa certa, constante no título executivo extrajudicial, será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficientes ou excessivos. Do mandado de citação constará ordem para emissão da posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfazer a obrigação no prazo que lhe for designado. Se o executado entregar a coisa, ser lavrado o termo respectivo e considerar
é considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos, se houver. Alienada a coisa, quando já litigiosa, será expedido o mandato contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. O exequente tem o direito a receber, além das perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar. Não lhe, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiros adquirentes. Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível a sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando ao arbitramento judicial. Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ele houver sido retirado, a liquidação prévia é obrigatória. Havendo saldo em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Em favor do exequente, este poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Seção 2 da entrega de coisa incerta. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicar na petição inicial. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Aplicar-se-ão a execução para entrega de coisa incerta no que couber a disposições da seção 1 deste capítulo. Capítulo 3 da execução das obrigações de fazer ou de não fazer. Seção 1, disposições comuns. Na execução de obrigação de fazer ou não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar inicial, o juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Seção 2 da obrigação de fazer. Quando o objeto da execução for a obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo em que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou a perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Realizada a prestação, o juiz ouvirá a parte no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante. Ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar os custos das despesas necessárias e o condenará a pagá-la. Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias, após aprovada a proposta do terceiro. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente,
O exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será revertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Da obrigação de não fazer. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo para ao executado para desfazê-lo. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Não sendo possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se. Não sendo possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa.